Bolsonaro está cometendo mais um erro terrível com a CPMI dos atos antidemocráticos e ele vai se dar muito mal ao colocar os dois filhos como integrantes da comissão, o Eduardo e o Flávio. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, vê essa jogada do Bolsonaro como sendo um grave erro, porque puxa toda a família para o centro da crise. O PL nem queria que o Eduardo fosse um integrante da CPMI, possivelmente por considerá-lo muito burro, mas ele tem interesses particulares e forçou o Bolsonaro a escalá-lo, então ele vai. Essa CPMI desde o início é um grande erro dos bolsonaristas e eu acho que eles poderiam inclusive retirar as assinaturas, porque essa CPMI vai ser aberta amanhã, ainda dá tempo. Coloca nos comentários, você concorda comigo que essa CPMI é um erro e que os bolsonaristas vão se dar muito mal com ela? Você acha que o PL não queria o Eduardo porque ele é muito burro? Você concorda que eles deveriam retirar as assinaturas? Deixe seu like se você acredita que os bolsonaristas vão se dar mal nessa CPMI e claro, se inscreva no canal. O Bolsonaro forçou que os filhos dele, tanto o Eduardo como o Flávio Bolsonaro, ocupassem as cadeiras destinadas ao PL para os integrantes do Senado e também da Câmara dos Deputados. Essa é uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então nós teremos 16 integrantes da Câmara e 16 integrantes do Senado. Durante as reuniões nós teremos 31 membros. Nós vamos ter um membro do Senado e da Câmara dos Deputados que ele vai ser rotativo, né? Para nós termos aí o número de 31 integrantes. O PL não queria o Eduardo Bolsonaro como sendo um integrante da comissão parlamentar de inquérito, mista de inquérito. Possivelmente porque o PL considera o Eduardo Bolsonaro muito burro. Ele é um lorpa, pessoal, vai lá para fazer confusão, para atiçar as redes sociais e só para tumultuar. Mas o Eduardo insistiu com o Bolsonaro porque ele tem pretensões de disputar o Senado em 2026. Então essa seria uma forma do Eduardo ter um palanque forte para poder aí se cacifar politicamente para a sua candidatura em 2026. O Bolsonaro ele quer os dois filhos porque ele espera que eles possam passar informações com antecedência para ele, Bolsonaro, dos rumos da CPMI e que a família possa ser defendida tanto pelo Eduardo quanto pelo Flávio. O Flávio integrou a CPMI da pandemia em 2021, mas não foi lá um membro muito assíduo. E você sabe muito bem que essa CPMI tem como objetivo atrapalhar as investigações contra os próprios bolsonaristas que vão fazer parte da comissão. Já comentei tudo isso, link aqui no card, sobre os objetivos da CPMI. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, vê toda essa jogada do Bolsonaro como sendo um grave erro. Ele não deveria colocar nenhum filho nessa comissão. Mas é claro que o Bolsonaro ele não concorda com o Valdemar Costa Neto. Óbvio, ele quer ter ali alguma informação e algum tipo de controle. Só que o Costa Neto ele tem uma visão interessante, porque ele acredita que se os filhos do Bolsonaro fizerem parte dessa comissão, eles trazem todo o clã Bolsonaro para o centro da crise e não somente o Bolsonaro. E nós temos que lembrar que tanto o Eduardo quanto o Flávio Bolsonaro são citados pelo Alexandre de Moraes entre aqueles 13 parlamentares bolsonaristas que foram citados no voto do Alexandre de Moraes para tornar réus os primeiros 100 indiciados pelos atos antidemocráticos. E dentro do PL é unânime que o Bolsonaro não vai sair ileso dessa CPMI, ou seja, é um grande erro. Só que por mais que o Valdemar Costa Neto considere um erro do Bolsonaro colocar os filhos na CPMI e por mais que essa comissão seja um erro estratégico dos bolsonaristas, o Bolsonaro ele vai ser o alvo prioritário dessa CPMI. Então por isso que ele sente uma certa segurança dos filhos dele estando ali na comissão, seja para tumultuar, para levantar narrativas, para fazer postagens, para fazer bagunça, porque esse é o objetivo dessa CPMI, fazer bagunça. Vai ser um espetáculo bizarro que nós vamos acompanhar, vai ser assim grotesco o que os bolsonaristas vão fazer possivelmente, porque eles querem levantar teses que não param em pé, como infiltrados. Só que isso é só no mundo da imaginação dos bolsonaristas, porque os próprios bolsonaristas fizeram as filmagens. Eles mesmos criaram provas contra si. Então muitos vão ter que prestar depoimentos e um deles será o Bolsonaro. Diferentemente de 2021, na época da CPMI da pandemia, que o Bolsonaro era o presidente e tinha ali algumas proteções, até políticas por conta do cargo dele e toda a influência, ele não foi chamado para depor. Mas agora, a ala governista, que vai ser maioria, quer chamar o Bolsonaro para depor, para que ele possa passar por todo esse
constrangimento, o que seria muito interessante. E eu quero que você coloque nos comentários, você acha que o Bolsonaro deva ser convocado para prestar depoimento? Vai ser um constrangimento gostoso de nós vermos o Bolsonaro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. A chance dele prestar depoimento é muito grande, porque a CPMI vai ter maioria do governo. Por isso que foi um erro dos bolsonaristas. Eles quiseram forçar essa história para investigar o governo, mas fizeram um cálculo político errado, que é óbvio, né? Bolsonarista faz cálculo errado em qualquer esfera, em qualquer natureza. E o governo vai ter o controle dessa comissão, porque terá a maioria. É óbvio, né? O governo só não teve maioria na CPMI, ou na CPI da pandemia, porque Bolsonaro era um grande paspalhão e fez o cálculo errado no Senado. E agora faz o cálculo errado de novo. É muito possível que, além do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que foi chefe do GSI, também preste depoimento. Porque o Ricardo Capelli, que agora é o ministro interino do GSI, jogou toda a responsabilidade nas costas do general Augusto Heleno, eximindo o general Gonçalves Dias da culpa. Então, Augusto Heleno, que fugiu do depoimento da CPI, que está rolando uma CPI distrital em Brasília, ele fugiu do depoimento, ele foi convidado, mas aí ele não foi, alegou lá qualquer coisa e só vai prestar depoimento caso ele seja convocado e tenha um habeas corpus para poder ficar calado. E o pior de tudo é ter o Renan Calheiros como relator da CPMI. O Renan foi um grande terror dos bolsonaristas em 2021, junto com o trio, junto com o Randolph e o Omar Aziz. É muito possível que esse trio seja novamente feito, ainda com o auxílio do Otto Alencar e também do Humberto Costa, que foram senadores que tiveram um papel fundamental na CPI da pandemia. Então eles podem voltar e ter o Renan Calheiros como relator para o governo seria muito estratégico, porque é um senador que tem couro grosso, aguenta levar todas as porradas possíveis, tem ampla experiência jurídica, foi ministro da Justiça, é um senador com quase 30 anos de parlamento ou de Senado, tem a experiência da CPI da pandemia e vai ser ali uma linha de defesa para conduzir os rumos das investigações. Talvez o Renan não seja o relator, porque tem a disputa com o Arthur Lira. É impressionante, né, como tudo no Brasil passa pelo estado de Alagoas, a política nacional passa por Alagoas. É muito curioso e, assim, para quem gosta de política, até prazeroso acompanhar a política de Alagoas, porque Renan Calheiros e Arthur Lira são ferrenhos adversários locais. O Lira agora ele está cobrando a relatoria da CPMI, ele quer um aliado dele ali dentro. Na verdade o que ele não quer é o Renan Calheiros como relator, porque isso daria mais palco ainda para a família Calheiros. Como alternativa, o governo estuda colocar o Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da pandemia. É possível que o Arthur Lira acabe tendo a presidência da CPMI, tendo um aliado do Lira, ou é melhor do que qualquer bolsonarista. Os bolsonaristas acreditavam que eles pudessem ter o comando da CPMI com o André Fernandes, que é o relator do requerimento. Mas André Fernandes é um deputadozinho de primeiro mandato, é um lorpinha da vida, está sendo investigado também pela Polícia Federal, dificilmente será o presidente. O que nós sabemos é que o governo quer evitar um bolsonarista no comando e vai ter maioria até mesmo na Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma festa recente de 93 anos do José Sarney, ex-presidente da República. Várias personalidades políticas foram, entre elas o Arthur Lira. E segundo o Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, nas conversas ali, nas rodas de bate-papo, o Lira falou que o governo Lula vai ter maioria do Congresso e só não terá se ele não quiser, se ele, Lula, não quiser. O que é óbvio, né? O governo Lula é o presidente, sempre vai ter a maioria. O que está pegando ali na negociação com o Congresso é a negociação do Lula, né? O Lula quer negociar atacado, ou seja, um apoio geral, mas os parlamentares querem uma negociação a varejo, cada caso um caso em troca de emendas e espaços no governo, né, e cargos. Então tudo caminha para uma resolução interessante para o governo e o grande problema pode ser, no caso, a mudança de foco. Esse é o grande problema de Lula na CPMI. O governo ele pode sofrer agora com o desvio de foco das duas casas, tanto o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, para aprovação de projetos prioritários, como o arcabouço fiscal do Haddad e também outras reformas, como no caso a reforma tributária.
e o enfrentamento contra o Roberto Campos Neto, que nós já falamos que ele quer boicotar o governo Lula, link aqui no card, fica também mais fraco. Lula vai ter que prestar muita atenção nisso e tomar muitíssimo cuidado. O Alexandre Padilha, que é um ministro dispensável do governo Lula, falou que a CPMI não vai atrapalhar em nada os trabalhos de Lula no Congresso. Eu lá tenho as minhas dúvidas, porque Alexandre Padilha, não, ele errou no cálculo político dele e por conta disso a CPMI saiu. Era para ter sido feita uma CPI no Senado somente com controle total do governo, mas Padilha padilhou e por isso a CPMI saiu. Vamos ver se ela vai atrapalhar muito o governo nas aprovações dos projetos, mas Bolsonaro com toda certeza será muito atrapalhado.